Olá pessoal, bem-vindo a todos ao canal do professor Cláudio Cavalcante. Na aula de hoje, a pedido de alguns, eu vou estar demonstrando como se configurar uma forma simples e básica o software chamado Squid, que é um proxy que faz tanto controle de acesso como faz cache, ou seja, ele também melhora o desempenho da sua rede, tendo em vista que ele faz cache das informações que são trafegadas. Vamos dar uma olhadinha na topologia. Como eu tinha dito, vai ser algo extremamente simples para vocês terem um contato inicial e a partir daí vocês vão desenvolvendo. E futuramente eu coloco também novas aulas aqui, como fazer, por exemplo, proxy transparente, regras mais sofisticadas e por aí vai. Mas na aula de hoje, essa vai ser a nossa topologia. Vamos ter essa máquina aqui do meio, que vai ser um servidor Linux, usando Ubuntu 14. E vamos configurar aqui o Squid, que é o proxy do Linux. Um proxy, um dos mais utilizados, tá? Nessa máquina aqui. Apesar de estar Firewall e Proxy, não vamos utilizar os recursos do Firewall, NetFilter e IPTables, mas somente do Proxy. Então temos essa máquina que vai ter dois segmentos de rede, ó, esse e esse aqui. Então vamos ter uma ETH0 desse lado, uma interface de rede, e aqui uma ETH1, a segunda interface de rede. E aqui para simular vamos colocar uma máquina Windows 7 ligada a essa rede interna. Esse é o nosso setup. Então vamos colocar mãos à obra. Vamos aqui, vou usar o VirtualBox para isso. Vou precisar de uma máquina Linux e uma máquina Windows. Máquina Linux, vamos ver a configuração dela. Sempre é bom dar uma olhada aqui em sistema, não colocar muita memória, a não ser que você tenha aí memória sobrando. No meu setup aqui eu vou colocar 1024. Processador vou usar os 4 núcleos que tenho e vou colocar a restrição de execução em 100% para eu poder utilizar o máximo dos recursos do processador. A parte de redes, que talvez seja mais importante, eu vou botar o adaptador 1, que vai ser visto no Linux como ETH0 em modo bridge. Dessa forma, ele iria pegar um endereço IP que um servidor entregasse para ele, um servidor DHCP, mas poderia também ser em modo, por exemplo, rede interna aqui e eu colocar um IP estático. Mas vamos fazer em modo bridge, que é o mais simples. E se vocês forem fazer na casa de vocês para testar, vai ser o mais comum. O adaptador 2 vamos colocar na rede interna para simular uma rede interna. E o nome aqui vamos definir como interna. Poderia ser também aqui embaixo qualquer nome. A única coisa que precisa é que todos os adaptadores da rede interna estejam com o mesmo nome, simulando a ideia de uma VLAN. Então isso aqui é o que a gente precisa nessa máquina. Vamos iniciar. Então a máquina Linux iniciou e o próximo passo é configurar as interfaces de rede. Vamos no terminal do Linux. Vou fazer tudo da maneira assim mais simples, mas também dando algum conhecimento para vocês de fazer algo que não seja pela interface gráfica, que é o mais comum. Se vocês estiverem trabalhando aí com servidores, muitas vezes você não tem uma interface gráfica para poder trabalhar. Só aumentar aqui o tamanho para facilitar a vida de vocês aí, porque senão fica difícil. Então aqui esse tamanho acho que já está melhor. Beleza. Aí o seguinte, vamos virar root aqui para fazer as configurações. Só dá o comando sudo e coloca a senha. Vamos dar um ifconfig para ver como é que está nossas interfaces de redes. Perceba que você tem uma ETH0 que pegou o endereço IP de forma dinâmica, porque ela está em modo bridge, da minha rede local aqui. A ETH1, se você reparar, ela não tem endereço inet address, assim como essa. Perceba aqui que não tem. É porque ela está na rede interna e necessita de configuração.
Existem algumas maneiras de você configurar a placa de rede. Uma delas é você vindo aqui e editando as conexões. E aí é simplesmente utilizar a interface gráfica para fazer isso. Eu vou ensinar uma outra forma, que é usando o arquivo de configuração. O arquivo de configuração vai ser o etc network interfaces. Vamos abrir aqui, aumentar um pouquinho também. Fonte, vamos botar aqui 14, eu acho que já é suficiente. Então perceba aqui que você tem a interface, ó, esse alto é para a interface de loopback subir automaticamente. E a definição da interface de loopback. Vamos fazer isso para as outras. Alto é ETH0, alto é ETH1. A ETH0 é aquela que está definida para utilizar o DHCP. Então vamos configurar isso dessa forma. Só um instantinho. Deixa eu acertar aqui. Beleza. Então configura-se assim, ó. Interface ETH0 inet DHCP. Isso aí. Porque ela vai pegar o endereço de forma dinâmica. A ETH1 é a que vai estar ligada para o lado da rede interna. Essa a gente configura de forma idêntica. Vou copiar e colar para ser mais rápido. E aqui você define static. Aqui você vai definir o endereço dela. Então vamos colocar aqui 172.16.0 dessa interface. Vou botar 01, tá? Vamos colocar aqui a máscara netmask. Vou colocar uma classe C 1/24. Vamos colocar aqui o gateway dessa interface. Não precisa, né? Nesse caso aqui, essa interface não precisa de gateway, porque ela está na mesma máquina que vai receber pelo DHCP um endereço de gateway. Então, como ela está na mesma máquina, não precisa de um gateway para sair para a internet. Vamos colocar aqui a DNS Name Service. DNS Name Service. Vou colocar o DNS da Google nesse exemplo. Aqui você define qual vai ser o DNS. Bom, tá tudo certinho. Acho que só isso já é o suficiente para a nossa configuração aqui. Obviamente tem mil e outras opções, mas essas já são suficientes. Vamos salvar. Vamos sair. Agora uma coisa super importante, quando você configura usando esse modo, esse arquivo texto, é você desabilitar a configuração do modo gráfico. Como é que você faz isso? Deixa eu só limpar a tela aqui. Você faz um Service, Network, Manager, Stop. Porque aí você perceba que sumiu aqui, ó, aquele botãozinho que permite a configuração em modo gráfico. E agora você ativa essa tua configuração. Então, após configurar o arquivo, você dá esse comando aqui, ó, if_up-a. Veja que tem um errinho aqui, ó, dizendo que é uma interface desconhecida. Provavelmente eu cometi um erro lá dentro do arquivo. Vamos abri-lo com esse comando aqui, ó, gedit network interface. Eu venho até aqui, ó, e percebo que eu cometi um erro aqui, ó. ETH0, eu boto ETH1 e aí salvo. Saio e dou o mesmo comando, if_up-a. Vamos dar uma olhada agora como é que ficou. If_config. Então ficamos com essa interface aqui pegando do DHCP e essa interface aqui com o endereço IP estático e configuramos o DNS. Vamos ver se está pingando. Está pingando normalmente. Então tá tudo certo.
essa parte. Então vamos começar a instalação do Squid nessa máquina. Primeira coisa, fazer o apt-get update para atualizar a lista dos pacotes. Após atualizar a lista de pacotes, vamos instalar o Squid com o comando apt-get install Squid 3. Aqui você dá yes. A instalação já ocorreu. Então vamos fazer o seguinte. Vamos entrar no diretório que foi criado, cd etc squid 3. Vamos ver o que foi criado aqui. Então temos esse arquivo, um arquivo de autenticação e o arquivo principal. Esse arquivo principal ele é bem grande, tá? Então ficaria um pouco difícil. Ele é mais um arquivo, deixa eu abrir ele aqui no Nano. Ele é mais um arquivo de documentação do que um arquivo de configuração, porque para quem está iniciando é muito complicado deixar as coisas aqui dentro. Esse arquivo tem mais de 7.000 linhas. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos fechar esse arquivo, Ctrl X, e vamos só manter esse arquivo renomeando ele de squidconf para squidconf original. Então você agora renomeou, está com o arquivo aí, o original. Mas vamos criar um outro. Vamos fazer no gedit, fica mais fácil de vocês enxergarem. Gedit squid.conf. Então vamos criar um arquivo do zero e vamos começar a configurar. Então, a configuração do Squid, a parte básica, não tem nada de complicado. A primeira coisa que você deve configurar, deixa eu só aumentar aqui, é a porta onde o Squid vai escutar as solicitações. Então aqui nesse caso eu vou configurar aquele endereço IP que a gente definiu para a segunda placa de rede, e a porta padrão dele é a 3128, eu vou manter a 3128 do jeito que está. Um nomezinho para aparecer nas mensagens de advertência, por exemplo, dizendo que um site está bloqueado, coisas do tipo. Então vamos botar aqui o nome a informação que vai aparecer. Servidor proxy corporativo, um exemplo. E a página e o local, né, o diretório, aonde ficam as páginas que serão apresentadas, por exemplo, quando algo for bloqueado. Então a gente vai apontar aqui o PT-BR, OSR, Share, Squid 3, erros, PT-BR, porque as informações das páginas dentro desse diretório estão em português, né? O que é bem legal. Agora vamos definir o cache das coisas relacionadas, na verdade o log das coisas relacionadas ao cache. O cache é aquela parte onde guarda informações, por exemplo, quando alguém acessa um site, as informações que podem ser guardadas ficam numa área de disco ou até mesmo na memória, para que se alguém acessar o mesmo site, fique mais rápido, né, entregar essas informações. Por exemplo, um JPEG, uma figura, se já tiver em cache é mais rápido para a pessoa que está acessando do que ter que ir na internet e baixar o arquivo. Então definir o local e agora vamos definir o log de acesso. Aqui que vai estar, por exemplo, os bloqueios, as permissões. Nesse log vai estar as informações. Squid 3, isso aqui é um caminho padrão, né? Mas pode ser modificado. É importante definir aqui Squid para que o log esteja no padrão do Squid, porque depois fica mais simples você utilizar algumas ferramentas para gerar relatórios. Agora vamos para... Bom, eu vou definir isso aqui como configuração básica. Esse hashtag é comentário. E aqui agora eu vou definir como definições de cache do proxy. Beleza. Então, vamos fazer aqui algumas configurações bem tranquilas.
Definir a quantidade de memória que pode ser utilizado para cache, 512 MB. Definir o tamanho máximo. Essa memória é a memória RAM, tá, pessoal? Memória principal. O tamanho máximo do objeto que pode ser guardado em memória. Não é interessante guardar objetos muito grandes, porque senão você consome a memória toda com um objeto. A ideia é você poder guardar vários objetos pequenos na memória para poder entregar essas informações rápido quando alguém solicitar. Agora, aqui foi essa parte da memória, tá? Agora vamos para a parte de disco. Máximo, na verdade vou fazer até diferente. Vou fazer o seguinte, eu vou definir já aqui o disco, cache dir UFS /var /spool /squid 3 squid 3, e aí eu vou definir aqui, isso aqui é dado em mega, né? Então basicamente estou definindo aqui 1 GB de disco para também fazer cache. Isso aqui é meio que padrão. A estrutura vai ter 16 pastas e cada pasta vai ter 256 pastas. Isso aqui é padrão da forma que o Squid cria aí um índice para achar as informações mais rápido. E aqui é o padrão do sistema da forma que ele vai gerenciar esse sistema de arquivos, chama UFS, que vai ser criada nesse diretório aqui, var/spool squid 3. Agora eu vou começar a definir as coisas relacionadas à parte de disco. O máximo object size que eu vou guardar em disco. Vou guardar até 1 MB, também não vou guardar muita coisa não. O mínimo object size eu vou guardar, vou botar 0, ou seja, ele vai guardar qualquer coisa. Cache, aqui são algumas diretivas relacionadas à limpeza do cache. Cache swap low 90, cache swap high 95. Isso aqui é dado em percentual. Isso quer dizer o seguinte, quando chegar a 95% de uso desses 1 GB que eu defini aqui, ele vai limpar 5% para que chegue a 90%. E ele vai sempre fazendo isso, limpando, aí é de acordo com os algoritmos que forem definidos, se é o que for o menos frequentemente utilizado ou menos recentemente utilizado. Importante ter isso aqui. Bom, então essa parte de cache também já foi. É bem tranquilo. Agora vamos fazer uma lista agora vamos para a parte de lista de controle de acesso, que define o que você quer avaliar, tá? Aqui, na lista de controle de acesso você não está bloqueando nem permitindo, você simplesmente está definindo o que você quer avaliar, para mais à frente você dizer se você quer permitir ou bloquear. Então vamos aos padrões, né, que sempre tem que ter. ACL, que é a palavra reservada. Isso aqui pode ser qualquer coisa, é o nome da lista. Vou botar ACL ports, port, palavra reservada. Qual porta? 443. Então essa ACL aqui é do tipo port. Então eu estou avaliando porta. Agora vamos para a próxima. ACL safe ports, um nome. Da mesma forma, é uma lista do tipo port. E estou definindo algumas portas aqui, 80, 21 e 443. Estou definindo essas portas para ser avaliada dentro dessa CL aqui. A CL, a lista vai se chamar purge. É do tipo método purge. Esse método purge é necessário para você poder limpar o cache, né, para poder deletar algumas coisas. A CL, o nome dela vai ser connect, também do tipo método,
E qual o método que eu quero analisar? O connect. Esse método connect é necessário, por exemplo, quando você acessa um site com segurança, por exemplo, usando TLS ou SSL. E vou criar uma CL também da minha rede local, do tipo origem. Esse source aqui significa origem. E qual é a minha rede local? 172.16.00/24. Então até aqui a única coisa que eu fiz foi criar ACLs, tá? Não estou permitindo ou bloqueando nada. Agora vamos aqui, ó. Vamos criar umas listas de controle de acesso personalizadas. Personalizadas. A CL eu vou criar uma chamada redes sociais para a gente começar a testar. Redes sociais 1. O tipo dela vai ser de dest domain, ou seja, domínio de destino. Vai avaliar domínio de destino. E nesse exemplo aqui eu vou avaliar o linkedin.com e o instagram.com. Não estou dizendo novamente nada se eu vou bloquear ou permitir, mas estou dizendo que eu quero avaliar isso. Outra CL, redes sociais 2, vai ser do tipo URL regex. Ele vai avaliar as palavras que existem em uma URL. Esse traço I aqui é para ser insensível ao caso. É para ser case insensitive. Não diferenciar maiúsculos e minúsculos. E eu vou passar, em vez de eu passar aqui ó, as palavras, eu vou passar por um arquivo. Cada URL ou cada palavra por linha. Aí a gente vai ver como é que querer esse arquivo. Então vou botar etc. Aonde vai ficar esse arquivo? Vou botar aqui redes sociais. Redes sociais 2.txt. Esse é o nome do arquivo. Não precisa ser igual ao nome da CL, o nome do arquivo, mas a criatividade não está muito grande agora. Então deixa esse nome aí. Agora vamos fazer uma outra CL também. A CL downloads, essa aqui já vai se chamar downloads proibidos, que também vai ser do tipo URL regex, mesma coisa, insensível ao caso, e também vai estar dentro do mesmo diretório. E o nome do arquivo vai ser extensões proibidas.txt. Show de bola! Agora vamos fazer uma ACL, mais uma, do tipo com o nome equipe de suporte. Que aí a gente vai dar alguns direitos para a equipe de suporte. Quem é a equipe de suporte? Vamos dizer que a origem seja essa máquina aqui, ó, 172.17.02. Beleza. Então vamos fazer só isso aqui por enquanto. Vai entrar mais coisas aqui. Bom, pessoal, estamos indo bem. A gente só ainda não disse nada. Se vai permitir, se vai bloquear. Vamos dar um save. Vamos fechar aqui rapidamente. Vamos ver. Aí, para você avaliar, deixa eu dar esse comando aqui, ó, squid3-k. O squid3-k te dá algumas opções, ó. Reconfigure, rotate, shutdown, interromper, checar, fazer um parser. A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um parser, squid3-k parser. Ele vai dizer se tem alguma coisa errada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Processou, tem um warning, né, que é um cuidado. E está dizendo o seguinte, toma cuidado porque o arquivo não foi criado, né? Mas isso a gente já sabe, que a gente não criou o arquivo. Esse aqui também a gente não criou, mas até aí nenhum erro, né? Só alguns cuidados. Vamos reiniciar o Squid. Serve Squid 3 restart.
Então está rodando normalmente. E aí a gente vai dar uma... Vamos cancelar aqui. A gente vai dar uma paradinha aqui na máquina Windows, na máquina Linux, e vamos para a máquina Windows para começar os testes. Então vamos à configuração do Windows 7. Vamos aqui no Windows 7, configurações. Sempre bom dar uma olhada na memória. 1024 aqui para o meu sistema é mais do que suficiente, mas também não deixa tão lento. O processador sempre deixa aqui no máximo, o meu é 4 núcleos, então eu deixo os 4 núcleos. E a restrição de execução eu deixo sempre 100% para poder utilizar ao máximo o processador. A rede, que é importante aqui, do exemplo. Eu vou botar na mesma rede da segunda interface do Ubuntu, então na rede interna. O nome tem que ser igual, interna, que é o que está idêntico lá na segunda interface do Ubuntu. Dou OK, vamos aqui e manda iniciar. Tá? Depois de inicializado, você loga, e aqui eu já tenho a máquina aqui inicializada. Agora vamos aqui configurar a rede de forma estática. Alterar, para quem está iniciando, clica com o botão direito, abre central de rede de compartilhamento, alterar configurações do adaptador, propriedades, e escolhe aqui P versão 4, e no meu caso eu vou definir dessa forma. O proxy é o 172.16.01, então essa máquina vai ser 172.16.02. Máscara, e definir o gate padrão, que é o proxy. Servidor DNS, eu botei o servidor da Google nesse exemplo para não precisar configurar um. Dá OK, fechar, fecha tudo. Super importante agora é você verificar se está pingando. Ping 172.16.01. Então está pingando o proxy, está adequado. Vamos abrir o browser e vamos configurar de forma estática também para que o browser utilize o proxy. Vamos aqui em configurações. Aqui embaixo mostrar configurações avançadas, alterar configurações do proxy. Vamos configurar aqui e colocar o IP do proxy 172.16.01, certo? 3128, a porta, e vamos deixar marcado aqui, não usar para proxy para endereços locais. Só dar uma confirmada, tudo certinho. OK, OK. Vamos tentar acessar um site aqui, Facebook. Ele falou que não foi possível conectar-se ao servidor proxy. Faz todo sentido porque a gente não acabou de configurar o proxy ainda. Então vamos voltar lá no Ubuntu, onde nós estávamos. Vamos só verificar como é que está o status do servidor. Se ele está executando. O Squid, Squid 3 está parado. Vamos dar um restart aqui. Agora está executando. Vou dar uma olhada aqui. Opa, faltou o Squid 3 aqui. Então agora está executando. Vamos tentar lá de novo, lá do Windows 7, só para tirar a dúvida. Ctrl R para atualizar. E continua sem conseguir acessar o Facebook. Então vamos continuar a nossa jornada da configuração do Squid. Como? Vamos entrar no diretório, né? Acho que vocês já estão, né? Descer o Squid 3 e vamos editar o arquivo. Alguém lembra? Squid.conf. Isso aí. Então vamos definir aqui o que pode fazer ou não. Primeira coisa, até antes de definir isso, vou criar aqui os controles de acesso padrão, que tem que ter, todo Squid tem que ter pelo menos alguns controles de acesso padrão,
para dizer o que pode e o que não pode. A palavra reservada é essa, HTTP Access Allow Localhost Manager. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que o localhost pode gerenciar o cache. Isso tem que sempre ter, senão você não consegue gerenciar o cache. HTTP Access Deny Manager, ou seja, aqui eu disse que só o localhost pode, mas embaixo eu estou negando todo mundo. Isso é importante também. Próxima coisa que sempre precisa. HTTP Access Allow Purge, ou seja, vamos fazer assim, localhost purge, ou seja, o localhost pode deletar também coisas lá no cache quando chegar naquele limite lá de 95%. E aqui idêntico, HTTP Access Deny Purge, que é só o localhost que pode. Mas o que? HTTP Access, vou botar um sinal de negação, que no caso é exclamação, Safe Ports, opa, tá faltando coisa aqui, peraí, Access Deny Safe Ports. Essa exclamação está dizendo, é negado tudo que não estiver definido como Safe Port. O que é Safe Port? É só olhar aqui, 80.21.443. Então todas as outras já é negado. Mais um controle de acesso aqui, a definição de acesso. HTTP Access Deny Connect -SSL Ports. É negado tudo que for connect, que SL é connect, então tudo que for método connect que não seja das portas que estão nessa ACL aqui, que a ACL é essa aqui de cima, a primeira. Então, método connect que for para outra porta que não seja 443 vai ser negado por padrão. E agora vamos uma de permissão, né? Só estamos negando, estamos ruim pra caramba hoje. Allow, vamos permitir a rede local. Então, você disse o que negou, aqui embaixo você está permitindo o acesso à rede local. E a última regra deve ser sempre essa regra bem restritiva. HTTP Access Deny All, ou seja, nega tudo que você não permitiu anteriormente. Beleza, gente? Isso aqui é um controle de acesso padrão. Aqui em cima que a gente vai botar o nosso controle de acesso customizado. Controle de acesso que eu vou chamar aqui de customizado. Bom, vamos salvar aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o terminal, vou abrir outra aba para não precisar ficar fechando. Vou virar root também nessa aba. E aí, como eu fiz a alteração aqui no arquivo, eu vou só um instantinho, eu vou pedir para o Squid levar em consideração essas atualizações. O comando que faz isso é squid3-k reconfigure. Se ele achar erro, ele vai te avisar. Ele tá dando aqueles warnings, tá vendo? Nos arquivos que não existe. Bom, vou deixar, e deu um erro aqui também, squid erro, não conseguiu enviar o sinal 1 para o processo, no source process. Vamos fazer o seguinte, para ele parar de ficar alarmando esse erro aqui, redes sociais, 2.txt, extensões proibidas.txt, dizendo que não existe, vamos criar logo esses arquivos. Vamos fazer aqui, gedit. Deixa eu só entrar dentro do diretório cd, atc, squid3. Então aqui eu vou fazer gedit. Qual é o nome do arquivo? É redes sociais 2.txt. Deixa eu copiar aqui para não ter erro. Então gedit redes sociais 2.txt. Vamos definir
algumas redes sociais. As coisas que a gente chama de rede social. Facebook, uma por linha. E YouTube, vamos dizer que o YouTube seja uma rede social. Só esses dois aqui para a gente brincar. Então esses dois estão definidos. Vamos criar um outro. Salvar lá no mesmo lugar. Save, Squid 3, qual vai ser o nome? Extensões proibidas, né? Extensões... Não quero errar o nome. Deixa eu pegar aqui o nome aqui. E se eu errar vai atrapalhar o meio de campo todo. Então vamos aqui, salvar. Extensões proibidas.txt. E aí eu vou usar aqui um esqueminha aqui, ó. Contrabarra, ponto. Não pode fazer download de nada que seja .exe, não pode fazer download de nada que seja .msi. Estou bem ruim hoje. Não pode fazer download de nada que seja VBS, não pode fazer download de nada que seja CPL. Tá bom. Save. Esse contrabarra aqui é um caractere de escape, porque o ponto tem um significado especial dentro do Linux. Para tu tirar esse significado especial, você usa uma contrabarra. Então, beleza. Feito isso, vamos aqui... Vou fechar esses dois aqui por enquanto. Pessoal, reparei aqui que tem alguns errinhos aqui nesse arquivo. Vamos acertar aqui para a gente não continuar assim. Ó. São erros bobos, né, e básicos. Aqui está 17, enquanto a nossa rede é 16. Se a gente deixa assim, ia dar todos os erros possíveis. E aqui a rede local, aqui nas ACLs, também está 17, enquanto a nossa rede local é 16. É só olhar aqui no ifconfig, que você vai ver que o nosso ETH a gente configurou na rede 172.16.0. Então é só isso. Vocês têm que alterar aí, nada de demais não. Bom, então após essas alterações que a gente fez, vamos salvar aqui, ó. Vamos aqui no prompt. Deixa eu entrar aqui no diretório tc squid 3. Vamos dar esse comando aqui, squidk, -k, parser, para ver se tem mais algum erro. Não. É Squid 3, tá, gente? Eu erro muito porque antigamente não era Squid 3, era Squid só. E se você reparar aqui, você não vê nenhum erro, nem mais o warning, né? Tudo está processado sem erro. Não tem mais warning porque a gente criou aqueles arquivos. E também não tem nenhum erro. Então, já que não tem nenhum erro, você pode chamar essa opção aqui, reconfigurar, para que essas alterações entrem em vigor. Então, a partir do momento que você faz isso, já entra em vigor. Uma coisa importante é como a gente trocou até a porta. A gente trocou o endereço IP, aonde ele vai estar ouvindo. Eu vou reiniciar o serviço para não correr risco de dar qualquer outro problema. Então, deixa eu dar um restart aqui. Beleza, não deu erro nenhum. Bom, nosso arquivo de configuração, vamos dar uma olhada aqui. Ficou então 172.16.01.3128. A nossa rede local 172.16.0.0.24. A gente tem algumas ACLs aqui, mas não temos nenhuma regra ainda que diz se permite ou não o acesso. E temos uns controles de acesso padrão, que define, por exemplo, que o localhost pode gerenciar o cache, localhost pode fazer aquele controle de deleção. E se você reparar aqui embaixo você tem um allow. Allow é permitir. Você está permitindo a rede local acessar. Acessar o quê? Tudo que não foi bloqueado aqui em cima. Porque a ordem das regras é extremamente importante. Se você bloqueia algo em cima, não adianta você permitir embaixo.
Então, nesse ponto aqui, a máquina Windows 7 já deve estar conseguindo acessar a internet. Vamos dar uma olhadinha nela. Vamos abrir aqui o Chrome de novo, que eu tinha fechado. E vamos pegar aqui, tentar abrir o Facebook. Facebook foi. O IG também foi. Então quer dizer que agora a configuração, o acesso todo já está sendo realizado através do proxy, porque foi o que a gente determinou aqui, ó. As configurações do proxy, a gente está apontando lá para aquela máquina. Então vamos ver como é que funciona as ACLs e os bloqueios. Beleza, vamos só minimizar aqui e vamos criar algumas ACLs customizadas. Então aqui é onde eu botei customizado, eu vou botar assim, ó, lista de controle de acesso customizado. Eu vou criar, não, melhor, deixar do jeito que estava aqui. As listas já estão aqui em cima, né? A lista de controle de acesso personalizado. Aqui é o controle mesmo, é se pode ou não pode. Então eu vou definir aqui em cima que, por exemplo, redes sociais 1 não pode. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos pegar aqui e vamos definir, ó. Como? Essa palavrinha aqui, ó, HTTP access, o nome da lista de acesso, redes sociais 1, só esqueci aqui de botar deny. Então redes sociais 1 não pode. E quem é redes sociais 1? LinkedIn e Instagram. Vamos aproveitar, vamos botar que redes sociais 2 também não pode. Redes sociais 2 também não pode. E quem é? É aquelas que está lá dentro do arquivo, que é o Facebook e YouTube. E, estamos ruim hoje, vamos colocar também que extensões downloads proibidos também não pode. Proibidos também não pode. Só para vocês prestarem atenção que aqui é sempre o nome da ACL. O nome das ACLs estão aqui, ó. Beleza? Belezinha, vamos salvar e vamos testar. Sempre relembrando que eu preciso dar aquele comando aqui, ó, squid 3-k reconfigure para que entre em vigor as alterações que eu fiz. Bom, então não pode rede social e não pode fazer alguns downloads daquelas extensões. Vamos validar isso aqui na máquina com Windows 7. Vou acessar aqui, vou fechar, né, para não pegar nada de cache, e vou abrir novamente. Então, vou tentar acessar o Facebook. Facebook não pôde. Tentar acessar o YouTube. YouTube também não pôde. Deu um acesso negado aqui. Essa página toda dá para você alterar. E aqui você tem o nome do servidor proxy corporativo que está lá no arquivo. Vamos tentar acessar o LinkedIn. Bem-vindo ao LinkedIn. Também não pode. Vamos tentar acessar o IG para ver se alguma coisa pode. O IG pode, porque o IG não é bloqueado. Vamos tentar fazer download de algum arquivo proibido. Por exemplo, download 7zip. Vamos entrar aqui no 7zip, pegar aqui um arquivo EXE, esse cara aqui, não pode, acesso negado, esse não pode também. Vou pegar aqui um MSI então, MSI também não pode, porque a gente definiu lá. E se for esse aqui a gente não definiu, será que pode? Vamos ver, pode, está fazendo o download. Então as regras, elas estão em vigor, todas as regras estão funcionando perfeitamente. Agora, se a gente quisesse permitir que a equipe de suporte acessasse, pudesse fazer downloads daquelas extensões,
Aí você tem que criar uma regra antes, dizendo que a equipe de suporte pode. Então vou botar controle de acesso customizado, vou botar aqui, ó, bloqueios. E aqui eu vou fazer a mesma coisa em cima, controle de acesso customizado, permissões. Então vamos dizer que a equipe de suporte pode. Access, allow, quem pode? A equipe de suporte. E quem é a equipe de suporte? É 172.17.02. Então a equipe de suporte pode fazer, aí aqui eu entro com a outra CL, ó, downloads proibidos. Então a equipe de suporte pode fazer downloads proibidos. Belezinha? Ficou bem entendido? Acho que sim, né? Salvar e executar aquele comando para alterar, entrar em vigor. Só lembrando que quem é a equipe de suporte? É a máquina 172.17.02, que no nosso exemplo é essa máquina aqui. Então, se agora eu tentar fazer o download do ESE, vamos ver se eu consigo. Vamos só dar um atualizar, né? Porque é melhor fechar, porque eu já estava em uma sessão aberta. E só para confirmar, tem algo errado ali também, ó, porque a rede é 16. Então é aquele errinho que eu estou cometendo desde o início de botar 17 no lugar do 16. Então vamos executar novamente e vamos testar. Vamos entrar aqui e fazer download, set zip e vamos ao nosso teste. ESE abriu, tá fazendo download. MSI também. Então você consegue fazer exceções para uma determinada regra. É só você botar acima da regra de bloqueio, como foi o caso aqui. Beleza, gente? Então aí bem tranquilinho isso aí. Vamos fazer outro tipo de ACL agora. Uma ACL relacionada, uma lista de controle de acesso relacionada a tempo. Então, vamos lá. ACL, eu vou botar aqui, ó, horário liberado. Horário liberado, rede social. Nesse horário vai poder. Essa ACL vai ser do tipo time. Quais os dias que vão poder? Para a gente poder testar aqui, eu vou botar segunda, terça, quarta, quinta, MTW, quinta, sexta, e vou botar também sábado e domingo. E agora, aqui ó, vamos dizer que, vamos fazer um HTTP access, não precisamos definir aqui o horário, né? Definimos os dias, todos os dias da semana, e para testar agora, que são 14h26, eu vou botar aqui 14, então pode de 14h28 até 15 horas. Pouquinho tempo, né? Então vamos botar aqui, ó, que pode, allow, pode rede sociais, botar o nome da CL, ó, redes sociais 1, pode, em qual horário? No horário liberado, rede social. Show de bola. Então, redes sociais 1 é o LinkedIn e o Instagram. Pode dentro desse horário aí.
Vamos salvar. Quem pode? Todo mundo. Squid3-K reconfigure. Tem um errinho aqui de sintaxe. Vamos acertar esse HTTP aqui, access. E foi, né? Então vamos ver aqui na máquina do Windows 7. Vamos achar ela aqui. Windows 7. Na máquina do Windows 7 são 14h28. Foi a partir desse horário que pode acessar o quê? Vamos ver aqui, ó. Pode acessar horário redes sociais 1, que nesse caso é LinkedIn e Instagram. Vamos ver se isso de fato é possível. LinkedIn, vamos abrir aqui, abriu. Instagram, vamos abrir aqui, abriu também. Será que o Facebook pode? Facebook não, e YouTube também não. Então vamos deixar de ser ruim e vamos também liberar o Facebook e YouTube. Como? Copio essa regra, colo aqui embaixo, em vez de redes sociais 1 eu boto redes sociais 2, que é essa aqui. Vamos salvar e colocar botar ativa. Vamos dar uma olhadinha lá, porque ainda está no horário que pode. Vamos ver aqui se vai agora. Facebook e YouTube. Funcionou perfeitamente. Daqui a pouquinho a gente espera o horário passar e testa novamente. Beleza, pessoal. Então é extremamente simples, né? Fazer essas ACL, é só ter um pouco de atenção. Então vamos ver agora outra ACL, uma ACL de autenticação, para pedir autenticação. Mas para fazer essa ACL, primeiro eu vou ter que fazer uma configuração de um método de autenticação que eu vou usar. Eu vou fazer essa configuração aqui depois das definições de cache do proxy. Acompanha aqui comigo, ó. Não é complicado. Vamos botar aqui, ó, autenticação. Você vai precisar instalar, necessário para esse tipo de autenticação aqui, você vai precisar instalar a parte 2 utils, que a gente para gerar as credenciais dos usuários. Mas existem outras formas, é só que essa aqui é a mais simples de se fazer. Então aqui é só para a gente ter isso em mente. A autenticação a gente vai fazer assim, ó, alf-param, tipo de autenticação basic, e aqui a gente vai botar o nome que vai aparecer na caixinha pedindo a autenticação. Servidor proxy corporativo. E vamos botar aqui, ó, digite usuário, botar um pipe, senha. Isso é o que vai aparecer lá na caixinha para a pessoa. O próximo, a gente vai utilizar essa mesma base aqui, ó, alf-param basic. Vamos agora aqui dizer qual programa que a gente vai utilizar para fazer a autenticação. O caminho é um pouquinho grande, mas anotem aí, o SR lib squid 3 basic underline ncsa traço alf. Esse é o programa que vai fazer a autenticação. E aqui depois a gente vai dizer qual o arquivo que a gente vai utilizar para fazer a autenticação. Nesse exemplo aqui, né? Agora, aqui embaixo, a gente define quantos processos ficam escutando, quantos processos em paralelo podem responder por autenticação, né? 5 para uma rede pequena é suficiente. E o último que eu vou botar aqui é authenticate TTL,
para o cara não precisar ficar se autenticando toda hora. Então fica 3 horas sem precisar se autenticar. Beleza, gente? Show de bola, né? Então o que ficou faltando aqui é criar esse arquivo usuários.txt. Para criar ele, a gente vai instalar o Apache 2 Utils. Então vamos instalar o Apache 2 Utils. Só vir aqui no prompt, apt-get install Apache 2 Utils. Daí isso aqui é rapidinho, não demora nada. Faz em 1 minuto, já até acabou, ó. Já está no finalzinho, processando triggers para o banco de dados de manuais. Bom, está finalizando. Finalizou. Falei que era rápido. Então, só para rever, ó, eu coloquei aqui qual o nome do arquivo, usuários.txt. Então eu tenho que criar esse arquivo. Vou criar. Vou usar o comando http passwd, criar o arquivo e criar já um usuário. A senha do usuário. Beleza. E vou criar. Aí agora os demais usuários eu não preciso botar -c para criar o arquivo. Vou criar mais um usuário. A senha e a senha. Por fim, mais um também. Bom, para minha irmã não ficar com ciúme, vou criar o dela também. Beleza, criei 3 usuários. Se a gente olhar esse arquivo, ó, a gente vai ver que tem os usuários aqui e as senhas elas estão usando funções de hash. Bom, então já tenho essa parte aqui criada. Vamos criar a ACL que solicita a autenticação. Vamos lá, só um instantinho. Vamos criar aqui, ó, aqui embaixo, a CL. Vou chamar ela de autenticados. E aí eu vou dizer que ela é do tipo autenticação de proxy, né? Proxy auth. E vou dizer que ela é requerido, ou seja, é necessário se autenticar no proxy. Requerido. E aí eu vou criar também uma outra chamada professor. E também é do tipo proxy auth. Mas é só para levar em consideração, para ele tratar um dos usuários, que é o usuário Cláudio, que está lá dentro. E aí vamos fazer assim, ó. Agora vamos trabalhar aqui na parte que permite ou não. Vamos fazer aqui no controle de acesso customizado, aqui em cima de tudo, eu vou dizer que o professor pode fazer qualquer coisa, né? Maravilha, hein? Então, a CL professor, né, que é essa aqui, que é dado sempre que o usuário Cláudio se autenticar, esse cara aqui pode fazer qualquer coisa porque ele está acima de todas as outras que bloqueiam redes sociais e etc. E abaixo disso aqui, eu vou dizer que HTTP access. Na verdade, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou dizer, vou botar isso. Não vou botar aqui não. Eu vou botar após os controles de bloqueio, HTTP access. Opa. Deny. Na verdade, allow, a permitir usuários autenticados. O que isso quer dizer? Se a pessoa não for bloqueada pela rede de cima, pelas regras de cima, vai ser solicitada a autenticação dessa pessoa e
a pessoa também vai conseguir acessar os sites que ele deseja, porque tudo que tinha que ser bloqueado já foi bloqueado nessa parte acima. Então tá direitinho aí, vamos salvar e vamos testar. Vamos fazer aquele comandinho, né? Squid 3-K reconfigure. É esse aqui, ó. Se não tiver erro, vamos testar aqui agora. Vamos no Windows. Vamos ver se o Facebook ainda continua funcionando, porque já passou o horário permitido. Já entrou aqui a autenticação, né? Não, na verdade vamos cancelar aqui, tá? Vamos fazer do zero. Vamos abrir aqui. Já está pedindo a autenticação, porque a autenticação é requerida, né? Então vamos botar aqui, usuário André. Usuário André. O usuário André vai conseguir abrir o Facebook? Vamos ver. Conseguiu, né? Então o usuário André tá se dando bem. Ele vai conseguir abrir o YouTube? Também. Vamos ver se isso era para acontecer. Vamos olhar aqui na nossa ACL. Então a gente está dizendo que HTTPS alô, a gente permite as pessoas autenticadas. Porém, a gente nega redes sociais, download proibidos e outras coisas. Então vamos entender por que. Ele está conseguindo porque eu dei um mole aqui, ó, 14h28, eu botei aqui 15 horas. Vamos diminuir esse tempo aqui. São 14h40. Tá até 14h40, que aí a gente testa de novo. Vamos aqui, ó, reconfigurar. 14h40 é até esse horário aqui que pode Facebook, que pode redes sociais. Passou, não vai poder mais. Não vai poder mais, né? A maioria das pessoas, mas o professor pode. Por quê? Porque o professor está antes das regras que bloqueia as redes sociais. Beleza? Então vamos lá no Windows, fazer os testes, vai acabar a vida boa. Em geral sempre demora mais um minutinho até a regra ficar valendo. Vamos abrir aqui. Pediu a autenticação. Essa autenticação pode ser integrada, tá? com AD, com LDAP e com outros tipos de serviços de diretório. Vamos ver aqui se já está em vigor. Já está em vigor. Facebook não pode, o André. YouTube também não. IG pode, show de bola. E o Google? E Gmail, né? Gmail é necessário. Gmail pode? Pode. Então Gmail pode. Então, esse cara tomou gongo aqui e aqui. De forma correta. E se eu logar com o usuário Cláudio, que está sendo definido como na CL Professor? Vamos ver aqui, ó, Cláudio. E botar a senha aqui. Essa senha é difícil. Tá. Ele pode Facebook? Será? Ih, pode, hein? Tá com a bola toda. Pode YouTube? Pode também. Pode fazer download do 7-zip? Será? Será que eu vou conseguir baixar um ESE? Pode também. Por quê? Porque o Cláudio, o usuário Cláudio, né, faz parte da série Professor. Isso aqui, ó. Então, o usuário Cláudio, como ele está vindo antes dos bloqueios, ele pode tudo. Obviamente, você pode botar aqui outros nomes, né? André, outras pessoas que estão ali naquela lista, que também vão ter acesso. Então tá Cláudio, André e Sandra. Então esses caras aqui começam agora também a ter todos esses direitos. Se a gente sair aqui, ó, e voltar, vamos logar aqui com a Sandra.
a senha dela e vamos ver se ela consegue Facebook. Consegue, né? Bem legal. E só o usuário Marco que ficou de fora ali da brincadeira do Facebook. Vamos ver se está valendo. Marco, senha, Facebook. Facebook o Marco não pode. Então é uma forma também de você fazer regras levando em consideração quem está logado. Isso dá para ser, como eu disse, integrado com outras tecnologias, tipo AD e outros serviços. Bom, pessoal, então esse aí foi um overview, um resumão do Squid. Tem muita coisa para ser dita sobre o Squid, tem proxy transparente, tem toda essa parte de integração, tem a parte de você poder ler o tráfego HTTPS também, para fazer um proxy transparente, mesmo para quando se utiliza HTTPS, mas isso aí fica para uma outra aula. Se tiver dúvida, deixe aí nos seus comentários. Se quiser estar sempre em dia com os novos vídeos que eu vou adicionando, se inscreva no canal, fique à vontade para compartilhar o vídeo com seus amigos e, se puder, dá uma curtida aí, que me deixa bastante feliz saber que o trabalho está sendo apreciado. Um grande abraço a todos, sucesso e até a próxima.